Mônaco 2026 vai ser lembrado por muita coisa. A quinta vitória consecutiva do Antonelli, que praticamente estava dominando a corrida inteira. O Leclerc batendo mais uma vez em casa. O Verstappen sumindo do mapa depois da primeira volta. O caos do Adu que veio a público no dia da corrida. Mas se a gente for honesto, existe uma história que saiu de Mônaco que não tem nada a ver com estratégia, motor ou aerodinâmica. E que foi assunto em muito mais lugares do que só nas páginas de F1. Lewis Hamilton e Kim Kardashian tornaram o relacionamento deles público no paddock de Monte Carlo, e o que aconteceu dali pra frente foi um dos momentos mais virais que a Fórmula 1 produziu em anos. Hoje a gente vai falar sobre tudo isso, o que aconteceu em Mônaco dentro e fora do carro, o que o Hamilton disse na coletiva de imprensa, o que significa esse novo capítulo na vida dele, e por que essa história importa além do fofurômetro. Bora lá! Antes de entrar no lado mais glamouroso do fim de semana, vale contextualizar como foi a corrida do Hamilton em Mônaco, porque foi uma corrida importante para ele no campeonato. Ele largou em terceiro, atrás de Antonelli e Verstappen. Mônaco sendo Mônaco, posição de largada é quase tudo, mas o Hamilton soube gerir o fim de semana com inteligência. Teve uma penalidade de 5 segundos por excesso de velocidade no pit lane, mas conseguiu cumprir a penalidade durante o período de safety car sem perder posição. Também ficou sob investigação por manter uma distância acima de 10 comprimentos de carro em relação ao carro da frente, mas saiu sem punição adicional. Quando a corrida foi relargada, Hamilton estava colado no Antonelli e brigou para desafiá-lo. Não conseguiu passar, mas segurou o segundo lugar com segurança enquanto o caos se instalava atrás dele. Leclerc batendo, Verstappen abandonando, Stroll no muro. Em Mônaco, sobreviver bem é metade da vitória, e Hamilton fez isso perfeitamente. O resultado foi importante além dos 18 pontos. Hamilton subiu para segundo no campeonato de pilotos, ultrapassando justamente seu companheiro de equipe na Mercedes. E esse segundo lugar em Mônaco também tem um significado histórico bonito. Foi o 8º pódio da carreira dele no Principado, igualando o recorde de Ayrton Senna de pódios em Mônaco. 8 pódios no mesmo circuito. Senna e Hamilton, empatados numa das estatísticas mais poéticas da Fórmula 1. Agora vamos ao que todo mundo estava comentando fora das discussões técnicas. Kim Kardashian esteve em Mônaco durante todo o fim de semana, sábado e domingo, como convidada pessoal do Hamilton. Era a primeira vez que ela aparecia num paddock de Fórmula 1, desde que os dois começaram a se relacionar no início de 2026. Ela veio acompanhada da irmã Chloe, e a presença das duas no grid antes da corrida gerou um burburinho enorme. Martin Brundle, da Sky F1, que faz aquele famoso grid walk antes de cada corrida e aborda celebridades com uma persistência impressionante, tentou conversar com Kim no grid. Ela declinou com uma expressão que deixou claro que não queria dar entrevista, e o momento viralizou nas redes sociais em questão de horas. Durante a corrida, Kim ficou no paddock acompanhando tudo. Quando chegou a hora da cerimônia do pódio, ela apareceu na base do palco, filmando o momento no telefone enquanto Hamilton recebia o troféu de segundo lugar. E foi aí que aconteceu o momento que tomou conta das redes. Hamilton olhou para baixo, viu Kim, e mandou um beijinho de longe com uma naturalidade que disse tudo sem precisar de palavra nenhuma. Ela sorriu, levou a mão ao rosto e a internet literalmente explodiu. Depois da cerimônia, os dois se encontraram na pista, se abraçaram, e Hamilton deu um beijo no rosto dela na frente de câmeras e fotógrafos de todo o mundo. Fim de qualquer especulação. Fim de qualquer ambiguidade. Na coletiva de imprensa depois da corrida, alguém perguntou a Hamilton sobre o apoio que ele recebeu no fim de semana. E ele foi surpreendentemente aberto, pelo menos para os padrões de descrição que ele tinha mantido até então sobre essa história. Ele disse que foi incrível ter Kim presente nesse fim de semana, e que o apoio dela foi muito especial. Falou sobre os amigos que estiveram lá, sobre a energia incrível ao redor dele, e então acrescentou algo que foi além do protocolo de coletiva. Disse que é incrível ter boas pessoas ao redor, pessoas que torcem por você, e que ela faz isso por ele todos os dias. A resposta foi curta, mas foi direta. Não foi a clássica resposta evasiva de piloto em coletiva. Ele quis falar sobre ela. Mais tarde, para a Sky F1, ele foi ainda mais fundo sobre o estado emocional dele em 2026 comparado ao ano passado. Falou em reavivar a paixão e a crença, tanto na equipe quanto em si mesmo, depois de um 2025 que foi, nas palavras dele, um ano horrendo. Disse que é incrível voltar a estar nessa posição depois de um período tão difícil. Para entender o tamanho do momento de Mônaco, é importante colocar em perspectiva como essa história toda foi se construindo ao longo do tempo. Hamilton e Kim Kardashian se conhecem desde 2014, mais de uma década de convivência nos círculos de celebridades internacionais. Mas o relacionamento romântico, segundo tudo que foi noticiado, começou no início de 2026. A primeira aparição pública foi no Super Bowl americano em fevereiro, onde os dois foram vistos juntos de forma discreta, mas que já foi suficiente para acender as especulações. Depois vieram o Coachella,
onde os dois apareceram no mesmo evento, e uma viagem a Tóquio onde Hamilton levou Kim para dar uma volta no seu Ferrari numa pista de corrida. Em maio, Kim postou no Instagram fotos dos dois andando de bicicleta pelo West Side Highway em Nova York, incluindo um vídeo do Hamilton capturando o momento em que ela quase caiu da bike. Era informal, era espontâneo, era claramente alguém compartilhando um momento genuíno. Mas Mônaco foi diferente de tudo isso. Mônaco foi o hard launch oficial, como dizem nas redes, a apresentação pública e definitiva do casal. No paddock mais glamouroso do calendário, na cidade mais fotografada do ano automobilístico, na mesma semana em que Hamilton subiu ao pódio pela segunda vez consecutiva. Se você fosse escrever o roteiro, não sairia muito diferente. Eu sei que tem gente que assiste F1 por causa de asa dianteira, undercut e coeficiente de arrasto, e que olha para esse tipo de história e pensa: o que isso tem a ver com corrida? E tudo bem pensar assim. Mas para quem acompanha o Hamilton há anos, existe um contexto humano muito importante aqui que vai além do relacionamento em si. O Lewis Hamilton de 2025 era um homem visivelmente abatido. A temporada na Ferrari foi difícil demais. Sem pódio nenhum em 24 corridas. Questionamentos sobre o fim da carreira. A pressão de um contrato novo numa equipe nova numa fase diferente da vida. Ele chegou à Ferrari como o maior campeão da história e passou boa parte de 2025 parecendo perdido dentro de um carro que não entendia e numa equipe que ainda estava aprendendo a trabalhar com ele. O Hamilton de 2026 parece genuinamente outro. 3 pódios em 6 corridas. Segundo no campeonato. Visivelmente feliz dentro e fora do carro. Sorrindo nas coletivas, animado nas entrevistas, celebrando de uma forma que parecia artificial no ano passado e agora parece completamente natural. Tem a evolução técnica da Ferrari nisso, claro. Tem o novo regulamento que favorece mais o estilo de pilotagem dele. Mas tem também algo mais difícil de medir, que é o estado mental de um atleta. E esse estado mental tem relação direta com o ambiente de apoio ao redor dele. E ele mesmo foi claro sobre isso na coletiva de Mônaco. Piloto de F1 é um trabalho de extrema pressão, com pouco espaço para vulnerabilidade. O Hamilton, ao longo da carreira, sempre foi mais aberto emocionalmente do que a maioria dos colegas, falou sobre saúde mental, sobre solidão, sobre os desafios de ser famoso desde os 22 anos. Ter alguém que faz isso por ele todos os dias, nas palavras dele, não é detalhe irrelevante. É parte do que explica um atleta de 41 anos competindo como se tivesse 30. Tem também uma dimensão cultural nessa história que vale mencionar. A Fórmula 1 passou por uma transformação enorme de audiência nos últimos anos, especialmente no mercado americano. O Drive to Survive na Netflix abriu a categoria para um público completamente novo, muito mais diverso, muito menos focado exclusivamente na parte técnica e muito mais interessado nas histórias humanas por trás dos capacetes. Kim Kardashian é uma das figuras mais reconhecidas dos Estados Unidos e talvez do mundo inteiro quando se trata de cultura pop. Ter ela no paddock de Mônaco, ser fotografada com Hamilton, viralizando nas redes sociais de pessoas que nunca assistiram F1 na vida, isso introduz a categoria para uma audiência que a Fórmula 1 tem trabalhado muito para alcançar. Já aconteceu com Taylor Swift e a NFL. O impacto que o relacionamento dela com Travis Kelce teve nos números de audiência do futebol americano entre o público feminino foi documentado e expressivo. É ingenuidade achar que não existe um efeito Hamilton-Kardashian acontecendo agora na Fórmula 1. E o paddock de Mônaco é o cenário perfeito para isso. É o GP mais glamouroso do calendário, o único que acontece dentro de uma cidade, com iate atracado ao lado do circuito, celebridades em cada esquina, o glamour europeu misturado com o dinheiro do mundo todo. Mônaco já era feito para esse tipo de história. Hamilton sai de Mônaco em segundo no campeonato, a menos de um mês do GP da Grã-Bretanha em Silverstone, seu circuito de casa, onde ele venceu 9 vezes, onde os fãs britânicos vão à loucura por ele todo ano. Se Kim estiver lá também, pode ser um dos fins de semana mais assistidos da temporada. Mas antes disso tem Barcelona, onde a Ferrari chega com o maior pacote de atualizações do ano. Se o carro der mais um passo de performance, Hamilton pode finalmente brigar por uma vitória de verdade, a primeira com a Ferrari, que até agora ainda não veio apesar dos pódios consistentes. E é aí que essa história toda converge de uma forma bonita. Um piloto de 41 anos, no ocaso da carreira mais vitoriosa da história da F1, numa equipe que ainda não o fez vencer, num relacionamento que ele próprio diz que o sustenta todos os dias, competindo contra um adolescente que está vencendo tudo. É o tipo de narrativa que nenhum roteirista inventaria, porque pareceria dramático demais. Mas a Fórmula 1, às vezes, escreve histórias melhores do que qualquer ficção. Me fala nos comentários o que vocês acham. Esse novo Hamilton mais feliz, mais consistente, apoiado, tem como brigar pelo título contra o Antonelli. Valeu! E até o próximo vídeo aqui no Papo de F1.